E aí, gente, era Renaissance aqui. Esse é o quinto episódio do nosso podcast sobre filosofia do direito, principalmente do ponto de vista da ciência da computação. Mas aqui a gente vai falar sobre um caso muito famoso, que é o Regina versus Dudley e Stevens. Primeira vez que eu ouvi falar desse caso foi num curso que eu até terminei recentemente, mas eu já tinha visto há uns anos atrás, do Michael Sandler, que é o Justice, que é um curso do Harvard X. São 24 aulas, mais ou menos de 20 e poucos minutos. Pra mim, um dos melhores cursos nesse tema, né? O que é justiça? Pelo menos disponíveis, né? Com uma turma de 2005 ali, daquela faculdade, né? E o primeiro episódio, na verdade, o professor já começa exatamente com esse tema, né? Que é um tema, é um caso que aconteceu quase no fim do século XIX, em que náufragos, você pode até ver pela imagem no fundo, náufragos ficaram presos num barco pequeno, né? E estavam sem comida. 4 pessoas, né? O Dudley Stephens, um cara chamado Parker e um outro também que tava nessa com eles, né? E o que aconteceu? Eles começaram a ficar com fome. Tinham sede, tinham fome. Teve um momento que eles conseguiram pegar uma tartaruga e eles se alimentaram dela e tiveram aí o sustento suficiente por alguns dias a mais. Mas já tinha passado vários dias e eles estavam sem comer. Não conseguiam de nenhuma forma pegar peixes, coisas do tipo, eles estavam fracos. E não tinha nenhuma perspectiva de haver alguma forma deles conseguirem ajuda, porque estava no meio do mar, né? De eles conseguirem ajuda a qualquer momento. Então, o que aconteceu? Qual é a questão nesse caso? O Dudley e o Stevens, eles meio que sugeriram que um deles teria que perecer, um dos 4, né? Pelo bem dos outros 3. Então uma pessoa tinha que sacrificar pelos 3 porque não ia haver comida até possivelmente, né? Até a hora que a ajuda chegasse, né? Ou que chegasse a terra firme. Eles não tinham nenhuma noção de quando ou se, né? Essa ajuda poderia chegar. Então essa questão, né? O que eles fizeram? Eles inicialmente fizeram tipo como se fosse uma loteria, para quem ia ser a pessoa que ia se sacrificar. Mas o problema é que viram que com certeza isso poderia ter errado, né? Porque cada um deles poderia ser a pessoa que iria ter que sacrificar pelos outros, né? Então o que o Dudley e o Stephens fizeram que fez todo esse caso extremamente complexo, né? Com relação ao que é justiça, né? O que é de fato justiça, né? Normalmente a gente define justiça como aquilo que é justo. Mas o que é justo? É aquilo que as pessoas na sua comunidade, né? Na sua região, no seu país, na sua cidade, no seu estado, definem o que é justo? Ou aquilo que naturalmente é justo? Uma coisa que Cícero diz em The Legibus, em The Office, né? Livros do Cícero, um cônsul de Roma e os maiores oradores de Roma, junto com outros também. Até escrevi um livro chamado Brutus, que eu tô terminando, sobre a história dos oradores de Roma, né? Que eu vou fazer um resumo no Instagram. E ele fala dessa questão de que as leis, elas são naturais. Elas derivam da razão humana. Do ponto de vista teológico, na perspectiva de Cícero, dos deuses, né? Do ponto de vista teológico cristão protestante, de Deus, no caso, do Deus Trino, né? Porém, principalmente, uma coisa também que é vista em outros autores posteriores, né? Como
Tomás de Aquino, a questão de que a justiça, o que é justo é definido pela razão. Então, com nossas faculdades intelectuais, lógicas, por exemplo, nesse caso, a gente consegue discernir moralmente, ou legalmente, ou os dois juntos, o que é certo e errado. Então a questão, Dudley e o Stephens eliminaram o Parker, que era mais fraco, mais novo, o cara que era órfão, que os outros tinham filhos e tal. Será que foi justo o que eles fizeram? E uma coisa no curso do Michael Sanders é que ele diz dessa questão de consentimento, né? Será que eles violaram o consentimento? Será que o Parker consentiu eles fizerem isso? Será que se ele consentisse, isso seria justo? Porque eles não só eliminaram o Parker, eles se alimentaram dele, né? Porque não tinha comida. Então, é uma questão aí extremamente complexa. Embora simples. Possivelmente alguém acha que isso aqui é simples, mas não é tanto assim. Então a questão é, eles deveriam ser punidos severamente por conta disso, até com execução ou com perpétuo, ou eles poderiam ser absolvidos, né? Porque eles estavam no estado de alta constrição alimentar, que as faculdades mentais deles não estariam em perfeita sanidade. E você vai ver vários desenhos, por exemplo, eu já vi no Pica-Pau, Bob Esponja, representações de coisas similares, né? Que aconteceram na vida real já na história. De que em momentos de fome extrema, você tem casos como esse, né? Então será que o Dudley e o Stephens, eles corretamente fizeram isso com o Parker, que era mais fraco no grupo, né? Será que eles não deveriam ser de alguma forma legalmente punidos por conta disso? E o ponto principal é que não houve consentimento do Parker, né? Então a questão é, se tivesse consentimento seria justo? Na minha opinião, não. É questão que lei e opinião são coisas diferentes, né? Como eu falei, eu creio nas leis naturais, assim como o Cícero, de que as leis, elas derivam do que é racionalmente justo. Então matar errado, roubar errado, uma coisa que a gente vê presente nos 10 mandamentos, por exemplo. Você cobiçar já algo de alguém é moralmente errado, embora não legalmente errado. Mas a perspectiva divina é moralmente errado. Perspectiva humana do Estado, né? No caso, cobiçar não é. Mas se você fizer uma ação que iniba essa pessoa de ter, sei lá, qualquer tipo de coisa violenta, tudo na lei com relação a como a gente consegue lidar com ações violentas, né? Como que a gente consegue lidar com coisas que violam o direito do nosso próximo. Todas as leis têm a ver com restringir ações violentas, seja num crime relacionado a perjúrio, seja relacionado a fraude, seja relacionado à violência física. Mas a maioria das violências criminais não são físicas. E muitas vezes elas são subjetivas, né? E não é que o direito não é uma ciência, mas ele é uma ciência que tem uma subjetividade nele, mas que tem, obviamente, inferências lógicas, né? Porque o que é ciência? É o estudo de algo de uma forma objetiva e mensurável. Pode ser replicável. Então, mesmo em casos de direito, você tem casos parecidos, que é chamado de common law, a lei comum, né? Que você usa eles como base para outros casos. Que é uma comparação entre casos, o veredito nesses casos, das questões relacionadas a cada caso, que é uma questão lógica, proposicional com relação a o que é justo. Existem leis injustas? Cícero vai dizer que sim. E a gente não deveria obedecer leis injustas, né? É claro que ele mesmo
Acho que na verdade é o Eusípio que fala no The Legibus, né? Que é um discurso, né? Um diálogo. Talvez não no estilo socrático. O estilo de Cícero é um pouco diferente. Mas uma questão importante, a forma que Cícero trata essa questão, é que o princípio é que tem nesse no The Legibus, né? Da República também parece que eles não concordam com leis naturais, né? Que as leis não são naturais, elas não são derivadas de uma razão universal, né? Só que na verdade elas são. Tem vários princípios em qualquer sociedade que são considerados imorais. E essa é a questão que as leis naturais dizem, né? Então, seguindo por esse princípio, tem até um comentário do Cícero com relação a um legislador, governador, que ele abusou de uma moça, né? Só que não havia nenhuma lei escrita com relação a esse tipo de ação. Porém, Cícero vai dizer que, na verdade, você não precisa de uma lei escrita para esse tipo de abuso. Porque pela razão, pelo que é chamado de leis não escritas, lex non scripta, era óbvio que o que ele fez foi uma violência e que ele deveria ser punido, mesmo que não houvesse uma lei escrita sobre aquilo, né? Então essa questão de que não é só aquilo que é escrito que é lei. Obviamente, tem vários casos da lei, da sua grande maioria, que ela tem que estar escrita. E é bom que esteja escrita, tem que ter uma Constituição. O próprio Cícero sugere no The Legibus uma Constituição. Mas a questão é que existem leis não escritas. Roubar é errado, acabou. Fraude é errado, acabou. Você falar uma mentira de alguém é errado, acabou. Pode prejudicar financeiramente, coisa do tipo, moralmente, a sua comunidade. Então, todas essas coisas têm a ver com o que nós seres humanos consideramos como errado, de um ponto de vista até genético comportamental. Então tem animais que eles não estão nem aí pros seus filhos, né? Um exemplo comum das tartarugas que todo mundo conhece, ou de outros tipos que não cuidam dos seus filhos como outros animais. É uma questão de comportamento relacionado à própria genética comportamental de cada espécie. Então, o avestruz, por exemplo, não é um animal inteligente. O cérebro dele é subdesenvolvido. Agora você vê cetáceos, os golfinhos, por exemplo, eles têm um cérebro bem grande. Até o body mass ratio também é grande. Do peso cerebral em relação ao corpo. E tem, assim, uma estrutura muito, assim, interessante. Embora também não seja documento no caso do cérebro, né? Que é uma pesquisa aí que sugiro muito que se leia, da Suzana Herculano, que eu até vou te deixar na descrição, que é uma brasileira. Nem número de neurônios, nem tamanho do cérebro é documento. Seja em humanos ou entre espécies. A questão é que um ponto que eu quero fazer é que os seres humanos, eles têm um padrão que é a base da sua dessa questão comportamental básica com relação ao certo e errado. Então essa questão de certo e errado é uma coisa que é natural do ser humano. Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer que essas são as leis não escritas também. Mesmo depois de Cícero e outros autores também falaram sobre isso, ele diz, no contexto teológico, e também inspirado pelo Espírito Santo, aí, falando sobre leis não escritas, eu creio que é Romanos 2:12. Deixa eu pegar aqui. Romanos. Leis no coração. É o Romanos 2:15, né? Pois. Deixa eu pegar aqui certinho. Os quais mostram a obra da lei em seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, ora acusando-se, ora defendendo-se. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, né?
O que Paulo tá falando é uma coisa também que Cícero já falou, é uma coisa que outros autores já tinham falado. Mesmo Aristóteles, mesmo no livro Leis de Platão, que o estranho lá, que é um dos personagens, fala sobre essa questão de que tem leis que não são escritas, que são básicas da razão humana. Então, do ponto de vista, voltando ao caso do Dudley Stephen, né? Como a gente deveria pensar sobre esse caso antes de ver qualquer lei? Eles não tiveram consentimento do Parker. Um deles, tinham 4 pessoas ali. Um deles recusou essa ação de eliminar o Parker, que estava fraco ali e não poderia se defender. Vai saber também se eles deprivaram ele de comida e tudo. Do que aquela tartaruga comia, não sei. Enfim. Talvez não, mas a questão é que o júri e quem julgou esse caso viu que a intenção do Dudley Stephens era uma intenção que, na verdade, não era só de defender eles mesmos, mas preservar o seu direito acima do outro. E assim fazendo criando um direito que não era deles, que era da vida do Parker. Então, do ponto de vista natural, o que eles fizeram não condiz com uma ação justa. O que seria a coisa mais justa nesse contexto? Eles esperarem. Eles poderiam, até no caso que vou até deixar na descrição um comentário sobre esse caso, essa questão de que o que aconteceu com ele, tipo, o Parker de repente era mais fraco, ele poderia ter morrido antes da ajuda chegar. E aí sim seria diferente a questão. O problema é que eles literalmente colocaram algo no pescoço dele e violentamente o eliminaram, né? Então tudo nesse caso, na verdade, é de uma ação de duas pessoas se sobressaindo sobre outra, de considerando a sua vida mais importante do que outra. Essa é a questão mais, assim, básica nesse caso, que não houve consentimento nenhum na parte do Parker com relação a isso, né? Uma das pessoas recusou essa questão. Então não até o Justice Stephen nesse caso vai dizer que tal ação não era justificável pela grandeza do princípio universal da autopreservação, que diz que cada homem pode cuidar, né, salvar da sua própria vida em preferência daquela de outro, onde um deles, todos eles, né, inevitavelmente vão perecer, né? Então essa questão é importante, né? Essa questão da sua autopreservação, do seu direito de liberdade como indivíduo. Eles violaram a liberdade do Parker, porque o Parker não teve nenhuma liberdade de escolha nessa questão. E se ele não tivesse, se ele fosse mais forte, ele poderia se defender e acabar com os dois. Então eles atacaram ele literalmente por ser o mais fraco, porque eles sabiam que se eles atacassem outros ou a si mesmos, eles talvez não conseguiriam. Eu digo o Dudley Stephens, né? Então tudo nesse caso tem a ver com a violação da liberdade do Parker, né? Se a gente pegar a Constituição, é que a Inglaterra não tem uma Constituição escrita propriamente, é mais codificada. Porém, no contexto da Constituição americana, por exemplo, e mesmo da brasileira, a questão da vida, liberdade e propriedade, a brasileira adiciona a palavra segurança também. Eles violaram a liberdade e propriedade da sua própria vida, porque a vida também é propriedade, que é indivisível, né? É sua. Então, no momento que eles violaram a liberdade e propriedade dele e a vida, sem seu consentimento e só para preservarem a si mesmos, eles cometeram um crime, né? Um homicídio, no caso.
Então tudo nesse caso tem a ver com isso. Tem a ver com a questão de que... É que sim, parece óbvio, mas não é. Porque na parte da defesa, com certeza eles tentaram criar argumentos de que o Parker era órfão, que ele não tinha filhos, que se eles morressem, se todos morressem, seria ainda pior do que uma pessoa só. É aquele dilema do trem, né? Você tem um trem, dois caminhos. Lado esquerdo, só uma pessoa que tá presa morre, né? O do lado direito tem 50 mil pessoas, vamos supor. Qual era o caminho que você deveria escolher? O direito ou o esquerdo? Só que agora vamos deixar mais difícil, né? Vamos supor que do lado esquerdo tem um bebê. Você tem que fazer escolha, você tem que girar a manivela. Aí fica mais difícil, né? Se tiver dois bebês, fica mais difícil ainda? 3, 4. Então, essa questão desse dilema do trem não é resolvível. Eu sei que nessa situação eu não saberia o que escolher. Eu provavelmente pularia do trem, né? Aí eu não seria culpado de nada. Vamos supor que eu não tenho nada a ver com as pessoas serem presas nos trilhos, né? Então se eu pular, eu não escolho, né? Então pro trilho que for, foi. Pro trilho que tiver lá ordenado, né? Então a questão é que nesse caso eles tomaram uma decisão injusta. O certo seria eles esperarem a ajuda chegar. E não o que eles fizeram em si, né? E demorou alguns dias pra chegar assim. Então, toda essa questão aí é extremamente importante. Eu vou citar também isso aqui de uma tese do University of Chicago Law Review. O Mr. Charles, né? Para a coroa, provavelmente no New York Times, não sei, tem escrito Times aqui. Reportou. Resumindo, ele disse que o júri era ligado a aceitar a lei da terra que foi dada a ele e que não era para tirar a liberdade dessa ordenação, dessa posição, mesmo que enviada de defesa, né? Tem muita coisa para eu ler aqui. Vou deixar na descrição esse paper. Mas a decisão, em resumo, era que não havia nenhuma justificativa para os que eles fizeram. E o júri achou eles culpados, né? Então eles foram condenados em todas as questões aí. Então, o que a gente aprende sobre esse caso, né? De que no momento que uma pessoa tem a sua liberdade violada indiretamente, sem seu consentimento, embora ainda assim acharia terrível o que ia ser feito, nós temos um problema em que eles tiveram a intenção de eliminar o Parker, né, para o seu próprio benefício. E se esse caso, essas pessoas fossem absolvidas, qualquer pessoa no estado de fome que não fosse nessa questão, mas em outra, poderia se justificar por fazer atrocidades pelo mesmo fim de autopreservação. Então, o seu benefício de autopreservação não te dá direito de roubar, de eliminar ou de fazer qualquer outra violência contra outras pessoas. A questão é, então, como que a gente resolve o problema da fome e coisas do tipo? Com certeza não é roubando e não é fazendo esse tipo de coisa. Então, mesmo naquela situação extrema, o que eles fizeram, o Dudley Stephens foi errado do ponto de vista da justiça natural e até da justiça legal, da forma mais prática possível, em que ambas são importantes para a interpretação correta do que é moralmente errado aqui. Mas eu quero terminar com uma coisa, que é uma discussão de um livro do Platão, que é um dos mais conhecidos, que é o Simpósio, em que muitos discutem, né, Protágoras entre outros, o que é virtude. A melhor resposta foi a de Sócrates, em que ele disse que virtude não é uma coisa que é ensinável, como os sofistas diziam que queriam ensinar pagando. Se pagava para as pessoas ensinarem, né, a ser uma pessoa politicamente boa, virtuosa.
O argumento de Sócrates que virtude não é ensinável. Porque primeiro que você não tem como controlar se uma pessoa é virtuosa ou não no futuro. Algo que aconteceu com Dion de Siracusa, que foi discípulo de Platão e não foi um grande exemplo de virtude, embora Platão defendia ele. Porque uma coisa que acontece em Leis de Platão e o Estadista principalmente, esses dois livros juntos, que eles criticam exatamente a proposição da República, o livro de Platão, a República, dessa questão do filósofo rei. Embora na sétima carta de Platão, Platão ainda tinha essa visão que o filósofo rei era uma coisa que poderia acontecer. Em Leis, e principalmente o Estadista, ele mostra que essa coisa do filósofo rei não necessariamente é verdade. Que na verdade é uma coisa que no simpósio de Platão fica tá claro também. Que a virtude não é uma coisa ensinada, que a virtude não você ser uma pessoa sábia, do ponto de vista de inteligência, né? Não significa que você vai ser uma pessoa virtuosa, né? Tem uma diferença entre inteligência e virtude. A pessoa ser boa em física, matemática, química, em literatura, e ela ser uma pessoa que comete ações morais corretas. Então são coisas totalmente diferentes. Estudar física não vai fazer você uma pessoa moral. Assim como estudar Platão ou Aristóteles também não vai fazer você uma pessoa mais moral. O que vai fazer você ser uma pessoa mais moral é você ser uma pessoa mais moral. É você fazer ações que mostram que você é uma pessoa justa. Seja do ponto de vista dos homens ou de Deus, né? A questão é que nesse caso, especificamente, eles foram injustos com o Parca. E os governantes, os políticos, eles devem buscar a justiça não na métrica que é usada pela maioria das pessoas, pelo governo ou por grupos ideológicos, mas pela razão. E a razão mostra a virtude, o bom senso mostra a virtude. Está escrito no coração dos homens, na mente dos homens, genético-comportalmente, o que é certo e errado. Então você já nasce com a capacidade de discernir o certo e errado. Obviamente você não nasce com a capacidade de ser perfeito. Porque a gente nem tem um livre-arbítrio e livre-agência, né? Na minha opinião, o livre-arbítrio, ele é um escravo. É a opinião de Martinho Lutero. No livro dele, da livre-arbítrio, creio que esse é o nome, que ele escreveu contra Erasmus de Roterdã sobre esse tema. Mas basicamente é isso. A virtude não é uma coisa, não tem uma métrica que mostra o que é virtuoso ou não. Isso varia de pessoa para pessoa. Embora a gente concorde com os princípios gerais do que é virtuoso, a aplicação da virtude nem sempre pende da balança do que é racional e justo, né? Enfim, era isso. Até o próximo episódio.